Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias no livro 1 Samuel, no capítulo 1. 1 Samuel, no capítulo 1. Queremos saudar todos aqueles que estão nos assistindo pelo Facebook ou pela página da igreja, o site da igreja. Nos acompanhe, 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 8, verso 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar no meio do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse: até quando estarás embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher tribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua filha, tua serva, por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva a mercê diante de ti. Assim a mulher se foi para o caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantou-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrou-se dela o Senhor. Ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Até aí. Deus abençoe a sua palavra. Nós estamos nos 21 dias, irmãos. Eu queria hoje falar um pouco de oração, até para incentivar você, não só nos 21 dias, mas toda a sua vida. E eu queria ler primeiro duas frases, o que eu vou falar está no boletim, no editorial. Duas frases de dois homens de Deus que falaram sobre oração. O primeiro é Charles Spurgeon, que diz: sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca o seu povo para orar. E de Hudson Taylor, missionário na China, diz: quando trabalhamos, nós trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha. A história de Ana, irmãos, é a história de uma mulher sofrida, que através da oração foi abençoada por Deus e recebeu aquilo que mais ela ansiava. Ela era estéril. E para complicar a situação, ela era uma das duas esposas do seu marido chamado Elcana. Naquela época era possível, não agora.
e a outra tinha filhos, e a outra zombava de Ana. E diz aqui no verso 6 a 8, diz assim: a sua rival provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Assim o fazia ele de ano em ano, todas as vezes que Ana subiu à casa do Senhor, a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? Por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 maridos? Às vezes nós homens fazemos umas perguntas, não é, irmãos? Tenha paciência. Mulher sofrida, irritada. Para uma mulher que não tinha filhos era uma grande humilhação. E a outra vivia espezinhando. Ele amava muito mais a Ana do que a outra Penina. Mas aí ele vem e pergunta: por que tu estás triste? Por que tu choras? Oh, que pergunta. Agora, irmãos, Ana tinha muitos motivos de chorar. Agora, minha pergunta para você, homem ou mulher: quais são as tuas dores? Quais são os teus sofrimentos? Ana vivia perturbada, chorava, e as palavras que aparecem aqui são palavras que dizem tudo. Por exemplo, no verso 10 diz assim: levantou-se Ana e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Mas Ana tomou uma iniciativa, ela foi proativa, ela tomou um propósito. Ela sabia que só Deus poderia lhe dar filhos, porque já estava casada há anos e nada. E ela fez um voto em lágrimas, lá no templo do Senhor, que era na verdade uma tenda. Disse: Senhor, se tu me deres um filho varão, eu consagro esse filho a ti e entrego esse filho. E ela então fez esta oração, irmãos. E ela disse: e sobre ele, a sua cabeça não passará navalha. Esse era um voto de nazireu, como Sansão, que não podia cortar os cabelos, não podia tomar vinho, bebida forte, nem comer animais que fossem dilacerados. Então ela disse: ele vai ser ainda consagrado ao Senhor e vai ser um nazireu. Eu queria falar esta noite de 5 motivos para você orar. Primeiro, ore segundo a vontade de Deus e se comprometa com a sua oração. Ana pediu, Deus deu o filho e ela levou aquele filho de volta para ser criado pelo sacerdote Eli. O segredo da oração é a resposta. Mas nós precisamos aprender a orar segundo a vontade de Deus. Por exemplo, lá em 1 João diz que se nós orarmos segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Também, em Mateus 9, 37 e 38, Jesus, vendo as multidões, ele disse: rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Essa é uma oração que nós temos feito muitas vezes nesses 40 anos que estamos aí na estrada. Aliás, 42 vai fazer em maio, agora que começamos o trabalho em Manacapuru. E eu tenho visto a resposta disso, irmãos. Hoje, nós somos uma força-tarefa de 270 pessoas que servem a Deus na igreja, entre pastores,
evangelistas, missionários em outras nações, funcionários da igreja, são 270 pessoas. Sempre eu pensava, é mais de 200, mas semana agora eu resolvi pegar, são 79 funcionários, são tantos, e aí são 270 pessoas. Que o seu dízimo e a sua oferta tem sido fundamental para que o trabalho continue. Agora, amados irmãos, veja que Ana não falava. Ana estava tão amargurada, tão aflita, tão triste, que ela só chorava. Mas Deus estava ouvindo o gemido da sua alma. Não é o que Salmo 51 diz? Que coração contrito e abatido não o desprezarás, ó Deus. E um homem de Deus, João Bunyan, que escreveu O Peregrino, disse: na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. E John Wesley falou: Deus nada faz a não ser em resposta à oração. É da vontade de Deus. Aqui tem algumas irmãs que estão orando para serem mães. Algumas, esses dias, Deus concedeu. É da vontade de Deus que você tenha filhos. Lá em 1 Timóteo 1,15, Paulo diz que as mulheres seriam preservadas pela sua missão de mãe. Ser mãe não é uma opção. Eu não sei se eu vou ter filho. Negativo. Mãe, missão de mãe. Eu penso que a oração de Ana se enquadra no que Paulo diz lá em Romanos 8, 26, 27, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus leva esta oração com gemidos inexprimíveis. Ana estava gemendo, mas não dizia palavras. Deus estava ouvindo o seu coração. É assim, Deus ouve a aflição dos seus, estão lhe derramando em oração diante dele. Se estiver orando e estiver sofrendo e estiver lágrimas, saiba de uma coisa: Deus está te ouvindo e tem a hora de ele responder. Segundo lugar, ore. A oração é o remédio para a tristeza, aflição, amargura, ansiedade e tribulação de espírito. Veja o versículo 15 e 16. Quando Ana estava orando e o sacerdote disse: ó mulher, larga esse vinho. Ela disse: não é vinho não. Aí ela responde para o sacerdote. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Ana disse: excesso da minha ansiedade, da minha aflição. E ela diz: estou atribulada de espírito. Noutra ela diz: Ana estava aflita. E sabe, irmãos, a palavra aflição aqui no hebraico quer dizer ira, irritação, provocação, frustração. Muitos irmãos, irmãs, quando estão em tribulação, aflição e amargura, alguns deprimidos, ingere bebida alcoólica, assalto a geladeira de vez em quando, ou deixam de comer. Algumas mulheres pegam o cartão de crédito e vão para o shopping, e ficam mais deprimidas quando chega a fatura. Eu visitei um casal da igreja ano passado e ouvi uma história muito interessante. Ele, lutando com depressão há anos, resolveu, pela fé,
não tomar mais os remédios, já havia anos, mas resolveu que iria aumentar o seu tempo de oração com Deus. Não estou dizendo para você não tomar o remédio que o psiquiatra mandou. Eu estou dizendo da história dele. Foi uma fé pessoal. E ele disse: pastor, parei de tomar remédio e me tornei um intercessor. Gastei e tenho gasto mais tempo em oração, e eu ganhei intimidade com Deus e estou livre daqueles remédios todos. Sabe, irmãos, uma coisa é pessoa está depressiva, está angustiada por uma coisa, outra coisa é depressão. Só entende quem passou. Não adianta, eu estava lendo 2 livros sobre depressão. E Deus me permitiu um curso intensivo de depressão em meses. Eu jamais podia acreditar que eu podia passar por aquilo. E quem mais me visitava era o pastor Alcedi, que passou por depressão uns 5 anos atrás. Ele vinha só para ficar perto de mim. E lá em casa, a Lucília organizou algumas coisas, ela sempre estava ao meu lado, ou então a Débora, ela deixou muitas coisas que ela podia fazer para estar comigo. Eu precisava de companhia. E muitas ideias loucas me assaltavam. E uma coisa, irmãos, o antídoto verdadeiro contra a tristeza, a amargura, a aflição, é a oração. Esse é o antídoto, é o remédio que Deus nos permite. Terceiro lugar, ore. A oração sincera de espírito quebrantado recebe a bênção do Senhor. Em 17, diz assim: então respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Veja, logo depois da oração, levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e passado o devido tempo, 9 meses, teve um filho que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Irmãos, tem um segredo na oração, quando ela é acompanhada por quebrantamento, por humilhação, por desejo profundo de servir ao Senhor. Deus mesmo faz com que aquilo tenha um grande valor, como disse aqui João Bani, é melhor um coração sem palavras do que palavras sem um coração. A oração sincera, irmãos, ela tem grande valor diante de Deus. Alguns cristãos, quando estão tristes, pensam assim: não vou à igreja, não vou ao grupo familiar. Você está pensando equivocadamente. É na igreja, é no grupo familiar, é com os irmãos que nós somos revigorados pela palavra, pelo louvor, pela oração. É quanto mais nós precisamos. Nesses dias, irmãos, de 21 dias, muitas vezes Deus sabe, depois de atender pessoas de manhã ou reuniões e à tarde, à noite eu estou cansado. Falei: Senhor, estou cansado. E vou para lá e falo: pastor Wellington, por favor, pede aos outros pastores. E eu fico lá louvando, orando, faço uma oração, mas quando eu volto para casa, eu estou cheio de alegria, cheio de paz. Que hora abençoada, aquela que passamos ali, é tão curtinho, e eu estou até com mais energia do que quando cheguei na igreja. Sabe, irmãos, esse dia correu aí na internet, no WhatsApp dos pastores, um texto, eu achei muito interessante, uma pessoa dizendo: eu estou na igreja há mais de 30 anos,
eu vi mais de 3.000 mensagens. Não me lembro mais de quase nenhuma. Eu estou perdendo o meu tempo e os pastores perdendo o tempo dele. E alguém respondeu e disse: sou casado há mais de 30 anos. Minha mulher preparou cerca de 9.000 refeições para mim nesses 30 anos. Eu não me lembro de muitas refeições que ela preparou, mas uma coisa eu sei: eu estou fortalecido, estou vivo, os meus filhos também, e esse alimento foi fundamental para que eu pudesse estar com saúde hoje, depois de 30 anos de casado. Tem muita gente que pensa assim: não adianta, vou para a igreja, no outro dia nem lembro. Bom, hoje tem o Facebook, tem a página da igreja, tem o boletim, mas tem gente que já foi. Como um homem chegou com o pastor e disse: pastor, eu não consigo memorizar a Bíblia, o senhor me diz, repete, no outro dia eu não sei nada. Aí o pastor teve uma sacada, disse: você já lavou peneira? Se já. Como é? Você joga água na peneira, joga água, e aí? Não fica nada, pastor. Mas a peneira fica mais limpa. A peneira fica mais limpa. Cada vez que a palavra passa por você, que você lê a palavra, que você ora, Deus alimenta a tua alma para prosseguir cada dia, cada semana com Ele. Queridos, é assim, ore. Essa oração de espírito quebrantado tem um grande valor. Deus disse a um rei: Ezequias, arruma a tua casa, porque tu vais partir. Ezequias estava com uma úlcera. E disse: Isaías foi lá e disse: Ezequias, tu vai morrer. Organiza os teus negócios, que você vai para a casa do Senhor lá em cima. Aí Ezequias se voltou de joelhos, encostou na parede, e Ezequias chorou, orou. E aí Isaías ia voltando para casa, o Senhor falou: Isaías, volta com Ezequias. Eu vi a oração dele, o sofrimento dele. Diga para ele que eu vou dar mais 15 anos para ele. Está lá, 2 Reis, de 1 a 11. E ainda mais, Deus deu remédios. Isaías diz para ele que naquela úlcera, ele coloca pasta de figo. Ele vai ficar curado. Eu achei interessante, irmão. Não podia Isaías dizer ser curado? Deus disse: deu remédio, coloca pasta de figo naquela úlcera, ele vai ficar doente, vai ficar curado. Mas, possivelmente, Deus queria ver e mexer com Ezequias. E Ezequias viveu mais 15 anos, conforme a misericórdia de Deus. Olha, irmãos, um homem de Deus disse assim, o nome dele, Samuel Chadwick, está no boletim. A maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme os nossos estudos, nem o trabalho, nem a religião daqueles que não oram. Satanás ri da nossa labuta, zomba da nossa sabedoria, mas treme quando oramos. Leia depois no seu boletim, são palavras de homens experientes na vida de oração. Ainda temos, irmãos, 7 dias até os 21 dias, e temos ainda quase 12 meses até o final do ano, para você aprender este caminho. Esse é o caminho da vitória. Eu já disse, mas eu vou repetir hoje. Irmãos, em 2010, eu pedi o conselho 10 dias, eu fui para um sítio com a minha esposa, e eu estava decidido a entregar o ministério, porque eu não suportava, mas eu estava enfraquecido, baqueado, eu não aguentava, não tinha perspectiva de futuro, e nós ficamos no sítio lá 5 dias, comendo, dormindo, descansando, e depois, no 5º dia, eu falei: amor, não é questão física, não é questão mental, é espiritual, então eu vou jejuar os próximos 5 dias. E lógico, a mulher: amor, você está desse jeito, doente, mas senão eu volto para a cidade, reúno o conselho dos irmãos, chama o pastor que eu não aguento mais.
Por favor, irmãos, ore pelos pastores. Tem tido notícias aí que pastores estão se suicidando. Aí ela veio para a cidade, eu fiquei lá orando, um jejum parcial, mas comendo o mínimo possível e líquidos. E um dia, no terceiro dia à noite, eu estava na área externa da casa, caminhando, falando: Deus, não aguento mais. Vou largar tudo na igreja. Eu não ia deixar de ser pastor, mas esse encargo de ser o pastor titular, falei: Senhor, não aguento, eu não tenho mais desejo, eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais força, o Senhor tenha misericórdia de mim. Comecei a chorar, o Espírito Santo veio sobre mim, eu caí de joelhos, e durante uns 40 minutos, eu nem mais falava em português, estava ali o Senhor tratando a minha alma naquele momento, orei, louvei, aí eu levantei e falei: graças a Deus. Aí eu pensei: será que amanhã eu vou acordar do mesmo jeito? Porque eu estava naqueles dias, parece que tinha uma voz dizendo: não adianta, você vai acordar do mesmo jeito. No outro dia eu acordei cuspindo fogo, com alegria. Meu Deus, peguei minha agenda, comecei a anotar coisas, e para reunião, e planejamento. Eu falei: meu Deus, eu me senti quando alguém tirasse uma bateria velha e colocasse uma super bateria em mim. Irmãos, que coisa maravilhosa. O Espírito de Deus continua o mesmo para fazer na sua vida aquilo que você precisa. Você precisa gastar tempo com Ele, se dedicar a Ele. Ele vai fazer muito mais do que tu pedes e pensas. Em quarto lugar, ore. Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. Ana recebeu um novo cântico, está no capítulo 2, e o Senhor lhe deu mais 5 filhos. Veja no capítulo 2, verso 21. Abençoou, pois, o Senhor a Ana. Ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. O jovem Samuel crescia diante do Senhor. O que diz lá em Efésios capítulo 3? Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos, do que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E tem uma coisa, irmãos: Samuel é um dos 2 homens mais respeitados no céu. Não estou falando de Jesus, pelo menos no Antigo Testamento. Em Jeremias 15, 1, Jeremias estava orando pela nação, Deus dizendo: não, Jeremias, eu vou julgar, eu vou punir. Jeremias orou 3 vezes, e Deus disse: Jeremias, nem que Moisés e Samuel orem a mim, eu não os ouvirei. Ele colocou Samuel e Moisés como aqueles que tinham maior poder na oração diante do céu. Eu até fiquei admirado, porque Elias orava e o céu fechava, orava e o céu abria. Se ele orava e parava de chover, orava e descia a chuva e fogo. Então Deus não deu qualquer filho para Ana. Ele fez o filho de Ana um grande líder e um dos maiores líderes de Israel. André Murray disse: o homem que mobiliza a igreja cristã para orar está dando a maior contribuição para a história da evangelização do mundo. Eu louvo a Deus, irmãos. Pastor Júnior, pastor Mário, Sérgio, pastor Wellington tiveram essa ideia dos 21 dias. O Júnior queria fazer só uma vez por ano. Eu falei: não, Júnior, vamos fazer 2 vezes no mínimo. E acho que ano que vem, irmãos, nós vamos conversar, mas vamos fazer aqui e na central. Porque não tem mais lugar para sentar, fica em pé, não tem como estacionar. E vamos fazer aqui em julho na central. Ore por isso, isso vai ser uma decisão do conselho e nossa, de pastores. Eu não sei se você já desistiu de alguns sonhos. Não sei como está seu coração. A gente ora alguns anos, não vem resposta,
e ficamos desanimados. Sabe, em janeiro de 2017, eu coloquei 13 assuntos diante do Senhor. E agora, conferindo, o Senhor me respondeu em 10 assuntos. Aleluia! Eu coloquei 15 agora. Quando eu me ajoelho ali, eu não tenho aquela lista grande, eu tenho a minha listinha. Porque eu sei que a resposta é o sentido da oração. E nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro e poderoso e justo. Amém, queridos? Quinto lugar, ore e creia. Deus tem prazer em atender a oração que seja para a sua glória. Eis aqui, irmãos, segundo a vontade de Deus, e a oração que seja para a sua glória. A oração deve ser acompanhada de ações de graças, de louvor. Veja em Apocalipse, um versículo, Apocalipse 5, eu acho linda essa passagem. No verso 8 do capítulo 5, diz assim: e quando tomou o livro, está falando de Jesus, o Cordeiro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostaram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Quando o Cordeiro abriu o livro é o livro da história, é a humanidade. Jesus, o único que tem autoridade para abrir o livro. Diz a Bíblia que naquele momento, aqueles 24 anciãos, 4 anciãos e 24 anciãos, 4 seres viventes, 24 anciãos, trouxeram 2 coisas: uma taça, que é onde estão as orações dos santos, e uma harpa. Para mim está clara a mensagem. Oração e louvor tem que andar junto. Está orando? Não só peça, tem que ser ações de graças e louvor a Deus, cante louvores ao Senhor. E o versículo 9 começa dizendo: entoava o novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. A sua oração está numa grande taça diante de Deus. Amém, querido? É o que a Bíblia diz. Deus tem prazer em ouvir a oração do seu povo. E aí vem a taça e vem a harpa. Creia, Deus tem prazer. E eu quero ir terminando aqui com uma frase de Syndall Baxter: os homens podem desdenhar dos nossos apelos, rejeitar nossa mensagem, opor-se a nossos argumentos, desprezar-nos, mas nada podem fazer contra nossas orações. Aleluia! Quanto tempo você tem orado? Agora pegou. Por favor, leve isso a sério. A sua vida, sua família, sua empresa, seus negócios dependem do seu relacionamento com Deus. Enquanto trabalhamos, trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha. A oração intercessória, que é a oração por outros, é a mais eficaz e a mais necessária. Uma pergunta para nós orarmos no final aqui: quem está precisando crescer na sua vida de oração? Todos nós, irmãos. Oração é trabalho duro, é difícil. Tem muitas horas que eu não quero orar, eu preciso. A gente começa por necessidade, depois por disciplina, em terceiro lugar por prazer. Isso é como caminhar. Quanta gente começa a caminhar e para?
Eu caminhei muitos anos, estou com um probleminha no pé, tenho que fazer academia, bicicleta e outras coisas. E quem tem um assunto que precisa de resposta? Então nós vamos fazer o seguinte. Grave no seu coração essas palavras. Ore segundo a vontade de Deus e se comprometa com a sua oração. Ore, a oração é o remédio contra a tristeza, aflição, amargura, ansiedade e tribulação de espírito, que era o caso de Ana. Ore, a oração sincera de espírito quebrantado recebe bênção do Senhor. Ore, Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. Eu orava a Deus no início do ministério para fundar 20 congregações. Deus juntou uma equipe grande, nós passamos dos 120 ano passado. E é só o começo. Ore e creia, Deus tem prazer em atender a oração que seja para a sua glória. Nós já passamos 5 minutos, queria pedir para a gente passar mais 5. Vamos terminar com um cântico de louvor, depois vamos orar juntos. O último cântico que nós cantamos, vamos ficar em pé, queridos, e vamos cantar esse louvor, adorando. E por favor, olha, organiza a sua vida de oração. Anote pedidos, anote propósitos, se ajoelhe, não só nos 21 dias, mas nos outros dias, e você apresenta ao Senhor. Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á. O sentido original no grego é pedir e continue pedindo. Ele deu o exemplo da viúva que perturbava o juiz. Buscai e achareis, é buscar e continue buscando. Batei e abrir-se-vos-á, é continua batendo. Não desista. Vamos adorar o Senhor, depois nós oramos no final. Vamos adorar o Senhor. O teu calor a me abraçar, dá-me a direção, mostra-me o lugar. Mostro a Deus, sinto
Aleluia. Vamos orar. Feche os seus olhos. Você que quer crescer na oração, que tem pedidos especiais do Senhor, que todos nós temos aqui. Você que está em casa nos assistindo, também ore conosco agora. Levante a sua mão e num símbolo de fé, receba do Senhor. Senhor Deus e Pai, obrigado porque tudo que lemos na Tua Palavra esta noite e explanamos é verdadeiro. A vida de Ana diz isso. A vida de Samuel é uma clara resposta da oração de uma mulher estéril. Louvado seja o Teu nome. Abençoa o Teu povo. E como este cântico diz, Senhor, nos chama para a oração. Atrai-nos, Senhor, para Ti. Que seja o Senhor a bater na porta, nos despertando para a oração. Senhor diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, ele comigo. Senhor, esse é o convite da oração, é o convite do Senhor para nós. Ajuda-nos a deixar a preguiça, Senhor, deixar o smartphone, outros entretenimentos que só roubam o nosso tempo e gastar mais tempo contigo. Responde segundo a tua graça e misericórdia ao teu povo. E ajuda o teu povo a organizar a sua vida de oração e obter muitas respostas, porque tu és poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos, conforme o teu poder que opera em nós. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa esta semana. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações, as virtudes, o poder do Espírito Santo esteja sobre vós, irmãos, e sobre a igreja do Senhor que está espalhada em toda a face da terra, agora e para sempre. Sê tu uma bênção, meu irmão. Vai nessa força do Senhor. Boa semana, querido.